Projeto Evangelizando o Mundo. Nessa apostila nós temos 7 assuntos principais que eu julgo aí ser essencial para quem quer evangelizar, levar a Bíblia realmente, não discussões vazias. Nessa apostila a gente trata sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Um outro tópico também é a Bíblia, o homem e a igreja. Essas 7 lições aí eu julgo básicas aí para quem quer evangelizar, né? Levar um evangelho mais puro para as pessoas, não esse evangelho de briga, de contenda, esse evangelho de religião que só traz discussões vazias e não leva a nada. Então já vamos entrar já no primeiro tema, que é a lição 1, que trata sobre Deus. Muitas pessoas acham que Deus é um animal, um objeto. As pessoas acham que ele é mil coisas, né? E a Bíblia ela traz para nós uma definição importante sobre Deus. Acho que talvez seja a que mais chega perto da essência do que realmente é Deus. Então a primeira pergunta é: quem é Deus? A melhor resposta, eu acredito, para essa pergunta de quem é Deus é que Ele é o Criador de todas as coisas. Acho que é a melhor definição, mesmo porque a Bíblia traz diversos nomes para Deus e acho que o atributo, né, a qualidade que Deus tem de diferente de todo mundo é que Ele é o Criador de todas as coisas. Aí você vai falar para mim: mas os homens também criam, né? Eles criam as coisas, tal, eles fazem carro, tal, fazem outros objetos. Isso é verdade, mas Criador de todas as coisas, somente Deus. Somente Deus criou o princípio. O princípio que a gente tanto estuda aí para entender foi criado por Deus. Todas as matérias, todas as essências foram criadas por Ele. A referência bíblica para nós aí desse tema é Gênesis. Confere aí comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja aí, a Bíblia já traz no primeiro versículo dela que Deus ele criou os céus e a terra. Aí mais para frente aí nesse próprio capítulo aí vai elencando aí as coisas que Deus criou. Deus criou o céu, a terra, o ar, criou o mar, criou todas as coisas, criou o homem, né? Então a referência que a Bíblia traz para nós sobre Deus é que Ele é o Criador de todas as coisas. Uma outra passagem bíblica também que fala sobre a criação de Deus, aí a gente está transacionando entre Novo Testamento e Velho Testamento, ou vice-versa, né? Então a gente leu um versículo do Velho Testamento, agora vamos lá para o Novo Testamento. O que o Novo Testamento diz a respeito de Deus? Tá aí a referência nossa aí do Novo Testamento, tá lá em João, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por Ele, e, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, só Deus, somente Deus, Ele avoca para si a criação de todas as coisas. Você vai estudar aí sobre diversos deuses aí que a gente tem com D minúsculo, né? Outros deuses aí das diversas religiões. Nenhum deles avoca a criação de todas as coisas. Logo, esse Deus que a gente está falando, o Deus Jeová, o Deus Criador de todas as coisas, somente Ele avoca para si a criação de tudo. Logo, jamais Ele pode ser criatura, porque se Ele se autodenomina o Criador, Ele não pode ter sido criado por nada. Porque se alguém questionar você e falar assim: Deus ele veio do nada. Então, se Deus veio do nada, logo o nada é anterior a Deus. Então, na nossa concepção cristã, jamais que nós admitiremos que Deus tenha vindo de algo, né? Ou até mesmo do nada. Porque se Ele é o Criador, logo Ele não pode ter sido criado por ninguém. Uma outra pergunta que as pessoas sempre se fazem, né? É como Deus é. Deus é de carne e osso, Ele é de madeira, Ele é de ferro, como é que Deus é? E para isso, né, a Bíblia traz a resposta para nós, que está lá no livro de João, Novo Testamento, livro de João, capítulo 4, versículo 24.
Ali a Bíblia traz para nós a essência de Deus, né, do que ele é feito. Então vamos ler aí. João, capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Está aí a matéria de Deus. Deus, ele é espírito, né? Logo, ele não pode ser visto nesse plano nosso físico, né? Esse plano nosso material. Tem gente que quer apalpar a Deus, acha que, né? Vou fazer de gesso aqui o meu Deus e vou apalpar. Não. Esse nosso Deus, ele é invisível, né? Ele não pode ser visto a olhos nus. Nossos olhos não podem contemplar ele, porque a própria Bíblia está dizendo que ele é um espírito, né? Até onde eu sei, né, na minha pequenez, até onde eu sei, nunca ninguém conseguiu ver um espírito. Por isso o cuidado de Deus na Bíblia aí de não se mostrar, né, como matéria. Ele tem esse cuidado aí, ele até fala para Moisés, veja que quando eu apareci a vocês, eu não apareci em forma humana. Então tem esse cuidado. Então não podemos representar Deus com alguma matéria, com alguma forma humana. Não dá para representá-lo dessa maneira. Um dia, né, a própria Bíblia relata que nós veremos ele como ele é, face a face, né? Então a gente vai contemplar como ele é verdadeiramente. Hoje a gente vê por enigma, como que por espelho, assim disse o apóstolo Paulo. Agora uma outra pergunta que eu quero levantar para vocês é: quem criou Deus? Talvez a grande pergunta da humanidade, né? O grande questionamento. Quantas e quantas vezes já ouvi as pessoas fazendo essa pergunta? Tá bom, quem criou Deus, né? De onde que ele veio? A gente viu lá na primeira pergunta, a pergunta quem é Deus, e a resposta foi que ele é o criador de todas as coisas. Então, se ele é o criador de todas as coisas, de maneira alguma ele pode ter sido criado por alguém, ou por algo, ou pelo nada. Eu vou ler aqui uma parte da nossa apostila Evangelizando o Mundo. Vou ler um trecho aqui a respeito desse tema. Professamos que Deus é o Criador. Logo, ele jamais poderia ser criado por algo ou alguém. Se Deus tivesse sido gerado do nada, então o nada seria Deus, pois seria anterior a Deus. Em Êxodo, capítulo 3, verso 13 ao 14, Deus se revela a Moisés como o Eu Sou, mostrando assim que somente ele subsistiu antes de tudo. Vamos conferir esse versículo aí. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 14, diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Veja que Deus, ele se qualifica, né? Ele dá um nome para ele mesmo. E o nome que ele se dá é Eu Sou. Por quê? Eu sou, porque somente ele é. Porque ele é no passado, ele é no presente e ele será no futuro. Somente Deus, ele é eterno. Mas a eternidade de Deus não teve início, diferente da nossa eternidade. Nós, como cristãos, a gente acredita que depois que o ser humano nasce, né, ele é eterno. E a morte não interrompe a existência do ser humano. É óbvio, né, que a gente acredita também que as pessoas que aceitaram a Cristo vão viver eternamente com Ele em felicidade. E as pessoas que não aceitaram a Cristo, quiseram trilhar outro caminho, vão ter também uma eternidade, mas uma eternidade de perdição. Porém, Deus, ele não teve princípio e ele não terá fim. Por isso que aqui ele se apresenta para Moisés e ele se dá um nome. Vai lá, Moisés, fala para o povo que o Eu Sou te enviou. Entre os judeus tem esse costume de dizer assim: eu estou dentista, eu estou médico. O judeu ele não gosta de usar a expressão eu sou. O
justamente entendendo que só Deus é. Porque quando a pessoa é médica ou ela é um dentista, na verdade ela está fazendo essa função temporariamente, porque depois ela irá morrer e não mais vai exercer essa função. Então eles costumam dizer assim: eu estou médico, né? Eu estou dentista. Por quê? Para eles somente Deus é por todo o tempo e nunca será interrompida essa existência de Deus e nunca teve início essa existência de Deus, porque o próprio Deus se identifica assim. Fala para o povo de Israel, Moisés, que eu sou, te enviou. O Deus que é eternamente. Não teve início, não tem meio e não tem fim. Para exemplificar isso, você que tem uma aliança no dedo, você pode observar que a sua aliança, ela não tem princípio e não tem fim. Você vê que ela é circular e você não vê um fim para ela, não vê um meio. É exatamente assim que Deus é. Ele não teve princípio e ele não terá fim. Só um exemplo aí, é bem tosco, mas só para que você tente projetar na sua mente quem é esse Deus que a gente está falando. Um Deus que subsiste o tempo todo, que não teve início, não tem meio e não tem fim. Ele sempre será. Por isso que ele se define na própria Bíblia, o eu sou. Somente Deus pode dizer isso daí, né? Nós estamos, né, de passagem. Nós fomos criados, né? Nós somos criaturas, nós tivemos um princípio. Então nós não somos sempre eternos como Deus é. Continuando a leitura da nossa apostila aqui, diz o seguinte, ó: Deus é anterior ao princípio. Vamos ler lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 19, esse versículo. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Olha que interessante que Jeremias está falando aqui em Lamentações, capítulo 5, versículo 19, falando que Deus permanece eternamente. O que isso quer dizer? Não teve início, não tem meio e nunca, nem jamais Deus terá fim. Prosseguindo na leitura da apostila Evangelizando o Mundo, vamos lá. O apóstolo Paulo nos diz em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 2 ao 4, que foi arrebatado ao terceiro céu e lá ouviu palavras inefáveis, ou seja, ouviu palavras que humanamente não dá para se traduzir. Vamos conferir esse versículo aí, 2 aos Coríntios 12, do versículo 2 ao 4. Vamos conferir. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito dizer. Veja bem essa passagem aqui. O apóstolo Paulo fala que foi levado até o terceiro céu. E lá no terceiro céu ele viu coisas maravilhosas, coisas que humanamente ele não conseguia traduzir, trazer para nós com palavras humanas. Para a gente entender um pouco do que é o céu, é interessante que lá em Apocalipse a Bíblia usa termos como as ruas são de ouro, jaspe, cristal. É interessante que a Bíblia use essas linguagens figuradas para nós humanos, porque as coisas mais excelentes que a gente tem aqui na Terra é isso daí, é diamante, é ouro, né? Essas coisas, essas pedras raras e preciosas. É interessante ver a Bíblia usando esses exemplos. Isso não quer dizer que exatamente vamos ter essas coisas no céu. O apóstolo Paulo está falando aqui que lá ele viu coisas que não dá para se descrever com palavras humanas. Por isso que é interessante quando a Bíblia usa as coisas mais excelentes que nós temos aqui na Terra para exemplificar, para a gente entender um pouquinho de como vai ser o céu. Quando o apóstolo Paulo usa essa palavra aqui, coisas inefáveis, que ao homem não é lícito dizer, ele não está querendo dizer que é errado falar para o homem o que ele viu no céu. Não é isso que ele quer dizer.
Inefável quer dizer que não tem algo para se comparar. É isso que ele está dizendo. Não tem como eu expressar para vocês o que eu vi lá no terceiro céu. Então veja bem, se é difícil falar as coisas que o apóstolo Paulo viu no céu, você imagina nós, seres humanos, tentarmos descrever quem que é o Criador de todas essas coisas. Querer usar palavras humanas para descrever Deus. Não à toa, Deus se apresenta na Bíblia com diversos e diversos nomes para se qualificar. Porque nós não entenderíamos como Ele é. Com essa matéria humana, com esse corpo humano, com a nossa mente limitada, nós não conseguimos entender realmente qual que é a essência de Deus. Um dia nós saberemos, um dia nós conheceremos. O próprio apóstolo Paulo nos diz que um dia nós vamos conhecer como Ele é. Continuando a leitura aqui da nossa apostila, diz assim, fazendo então uma linha de raciocínio entre as coisas vistas e ouvidas pelo apóstolo Paulo no terceiro céu e sobre um início para a existência de Deus, conclui-se que, se as coisas celestiais não possuem comparativos aqui na Terra, quanto mais tentarmos, com palavras humanas, definirmos os mistérios da existência do Criador. Já disse, repito, impossível a gente conseguir com palavras terrestres, palavras humanas, definirmos um Deus que é espírito, um Deus que é celestial, um Deus que é transcendente. Por fim, para concluirmos aí a primeira página da nossa apostila Evangelizando o Mundo, cujo tema inicial, a lição 1, é sobre Deus. Então, para concluirmos essa parte, eu quero trazer para vocês o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, versículo 9. A Bíblia diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tudo que Deus fez, a essência dele, as coisas celestiais, todos os pensamentos de Deus, as criações dele são muito mais altos do que nós podemos atingir. É verdade que a ciência tem avançado bastante, mas quando eu falo em bastante, é bastante para nós seres humanos, né? Nós vemos o homem indo à lua, né? Vemos o homem tentando fazer clones, né? Porém, o que Deus criou, as coisas celestiais, são coisas muito mais altas. A própria Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você quer ver coisa que nunca foi criada por ciência alguma, você precisa entregar a sua vida e o seu coração para viver com esse Deus, viver com Cristo a eternidade. Encerramos aqui a primeira página da nossa apostila Evangelizando o Mundo.